O que fazer quando seu marido foi para prostituição? Está te traindo, se perdeu ao longo do seu casamento. O que fazer? É nessas horas que nós que ficamos, né, vendo toda essa situação acontecendo, nos perdemos. Nos perdemos daquilo que Deus quer de nós. Porque quando você está casada ou casado, e seu marido ou sua mulher sai de casa, ou mesmo dentro de casa, eles começam na prostituição. O que seria a prostituição? Quando o homem ou a mulher está ficando com várias pessoas e ainda assim está casado com você. O que fazer nessa situação? Muitas vezes, nós, por sermos carnais, muitas vezes, lutamos da forma errada. E você precisa lutar da forma correta. Eu quero meu casamento de volta. Ok, lute por ele. Porque na vida, gente, tudo é uma luta. Tudo nós temos que estar lutando para que isso aconteça na nossa vida. Por exemplo, quando desejamos fazer uma faculdade, nós lutamos anos para que isso se conclua na nossa vida. E a restauração de casamento é a mesma coisa. A gente vai lutar por isso, só que da maneira correta. Deus deseja que a gente se posicione para lutar. O que acontece quando o marido foi para prostituição? Ele está sendo influenciado por Satanás e seus demônios. Porque, gente, se vocês pudessem ver de fato o mundo espiritual, vocês não falariam: ah, mas é o caráter, ele tá fazendo isso porque é falta de caráter. Não é. Por que que eu sei que não é? Porque eu também já fui usada pelo inimigo. E hoje, quando Deus me libertou, eu penso: meu Deus, aquilo não era eu, não é possível. Entende? Quando a gente é usado por Satanás, a gente tá cego. E isso faz com que o homem ou a mulher abandone até os filhos. Quem, em sua sã consciência, só por caráter, abandonaria seus filhos, deixaria seus filhos a mercê, passar fome? Não, gente, uma pessoa normal jamais faria isso. Mas, influenciada por Satanás, ela faria muito além disso. A Bíblia nos diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quando o homem entra para a prostituição, está ocasionando o quê? Uma destruição do lar, da família. O inimigo entrou, né, e está destruindo o lar. E quando a gente não percebe isso, a gente fica falando: ah, mas é falta de caráter, mas não presta, o lar é totalmente destruído e acabou aquela família. Porque a nossa visão é carnal de falar que é caráter. Não, é influência maligna, temos que acordar para isso. Satanás influencia diariamente homens e mulheres, entendeu? A fazer coisas que eles não gostariam de fazer. Ele vai influenciando, manipulando e usando daquela pessoa. E quanto mais claro isso seja para você, melhor. E a maneira correta de você começar a lutar é que muitas mulheres tentam sim restaurar os casamentos e tudo mais. Elas começam, porém começam da forma errada. A gente luta pela restauração, orando, clamando a Deus para que o Senhor retire os nossos maridos e esposas das garras de Satanás, se posicionando em oração, porque a Bíblia nos diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades que governam esse mundo. Esse vídeo aqui é só para quem é espiritual, para quem enxerga além, porque Deus é espírito. E a Bíblia nos diz que convém a nós adorarmos ele em espírito. Ou seja, Satanás e seus demônios também é espírito. Porque não vemos a Deus e muito menos o inimigo, entende? Mas a Deus a gente sente a presença dele e ouve a voz. E o inimigo a gente também sente a movimentação dele perto de nós. Quando as coisas começam a se destruir, sabemos que o inimigo está ali e a gente precisa se levantar
em oração, clamando ao Senhor. O marido saiu de casa, entra em oração, em obediência ao Senhor, que você vai ver que o Senhor vai tirar o inimigo do seu lar, da sua casa. Existe um ministério chamado A Promessa Oficial da missionária Ivanilda. E lá, ela bota o inimigo para correr e ensina outras mulheres a fazer isso. Se você tem interesse em estar restaurando o seu casamento, porque Deus restaurou o meu, Deus restaurou milhares de casamentos. Se você tem interesse nisso, procure a missionária A Promessa Oficial. Ela tem muitos vídeos ensinando a forma correta de orar, de clamar. Não é como o mundo ensina, que o mundo ensina você a ir procurar outro homem, outra mulher, e assim você vai se casando várias vezes e ainda nunca feliz. Entende? Essa é a maneira errada de lutar. Procurar outro, não. A maneira correta é se posicionar em Deus e começar a batalha espiritual, porque o espírito só vencemos no espírito, e é necessário que a gente venha diariamente a expulsar o inimigo de nossas vidas e a clamar pelo sangue de Jesus e pela libertação do cônjuge. No meu passado, eu era aprisionada pelo inimigo, pela bebida, era uma alcoólatra. E existiu alguém que pagou o preço por mim. O que é pagar o preço? A pessoa orou. Ela orou para que Deus me libertasse. E eu fui liberta daquela opressão, daquilo, sabe? Eu nem gostava de fazer aquilo, mas eu não sei por que motivos eu estava fazendo, sabe? O inimigo vai te oprimindo, vai te obrigando a fazer as coisas e você nem percebe. Mas houve alguém que pagou o preço por mim e eu fui liberta para a honra e glória do Senhor. E sim, gente, Deus liberta. Vai libertar o seu marido, seja do que for, entende? Vai libertar. E aí a posição que precisa estar correta, se posicionar em Deus. Porque às vezes as mulheres falam, eu vou lutar e vou restaurar meu casamento, ok. Mas elas se posicionam de maneira errada, usando roupas, mostrando o corpo, começam a se bronzear e começam a mostrar isso para outros homens, achando que se arrumar como os mundanos se arrumam, vai restaurar o casamento delas. Não vai. Isso não vai, entendeu? Fazer bronze e mostrar para outros homens não vai fazer seu casamento ser restaurado. Usar roupas curtas mostrando partes íntimas não vai fazer com que o seu casamento seja restaurado. Sabe? Usar roupas mundanas, não, gente, isso é coisa da carne. Isso é por fora. Mudar o seu exterior não vai restaurar o seu casamento, não. As mulheres até tentam restaurar assim, mas tu tá de forma errada, começam a se arrumar demais, mostrar as partes e acham que isso vai trazer o casamento, o marido vai voltar a olhar para ela. Primeiro, que o marido está cego por Satanás, nem que você esteja nua vai olhar para você, não vai, você é carnal, entendeu? E coisas carnais não vai mudar o espiritual. E o seu marido precisa de libertação das garras do inimigo. A libertação acontece quando você ajoelha e você ora, clama a seu Pai que está no céu, para que ele seja liberto. Senhor, liberta o meu marido, liberta a minha esposa das garras de Satanás. Todos os dias você vai orar e aí sim, Deus vai restaurar, Deus vai libertar ele, assim como Deus me libertou, vai libertar ele. E aí que seu casamento será restaurado. Mas se posicione como uma mulher de verdade, orando e não mostrando o corpo. Porque mostrar o corpo não vai trazer seu marido de volta, entende? Vai afastar ele. E se por um acaso ele retornar, não vai ser ele, ainda vai estar influenciado por Satanás. Porque um homem que sai por aí abandonando os filhos, traindo, ficando com várias mulheres, está possesso, está nas garras de Satanás. E ele precisa ser liberto. E para que seja liberto, é necessário que alguém esteja orando para ele. Assim como alguém esteve orando para mim na minha vez. Quando eu estava presa, esteve alguém orando para mim. E você precisa estar orando para o seu esposo, esposa, que você verá o sobrenatural de Deus. E uma coisa, gente, eu posso garantir aqui para vocês. Deus liberta, Deus restaura e faz isso muito melhor do que o seu casamento anterior. Por exemplo, você estava com o seu marido muito bem, aí depois ele se saiu para prostituição,
Aí ficou ruim, Deus restaurou, voltou. Fica 1000 vezes melhor, posso garantir para você, porque a restauração que Deus faz fica incrível. A honra da segunda casa é ainda melhor que a primeira. E o que você deve fazer? Se posicionar em Deus, em oração, que você vai ver Deus transformar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas não explica como você vai edificar. As pessoas falam muito disso. A edificação é orando, gente. Você é o pilar da sua casa, você vai manter sua casa de pé. Orando, clamando a Deus, que daí vai ter um cordão de 3 dobras. Você, Jesus Cristo, e seu esposo. E aí sim, o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de romper. Clame ao Senhor, que é a maneira certa de você restaurar e restaurar sua família, seus filhos, todos vão estar junto com você, porque você resolveu pagar o preço da restauração. E quando o marido sai de casa, você precisa estar em constante oração até que o Senhor faça a obra completa. Amém?